Eu acredito que, tipo, falando dos métodos naturais, é um caminho de ordem, né? Porque, como você está falando, né? Você tem que se conhecer no início, né? Você tem que ir ali observando o período menstrual, depois você vai contando ali e vai observando, né? Ali o corpo. Não é a tabelinha o Não Billings, é a né? tabelinha. E por isso que ele é bem seguro, né? Assim, independente, a gente estava falando sobre isso, né? Independente se as suas regras vêm, tem mulheres que falam, mas é porque minhas regras vêm em épocas diferentes do mês, eu não consigo saber direitinho. Se confunde com a tabelinha esse método, né? Se confunde. Ele não é uma tabela, ele é um método de observação do muco cervical, que se diz aquele. E às vezes as mulheres, por não conhecer nem que existe esse muco, pensam que é uma doença, né? Querem eliminar aquele muco de todo jeito. A cada ciclo menstrual se observe esse aparecimento do muco, ele muda. Né? Ele pode vir durante a menstruação, ele pode vir logo depois, que já está numa fase finalizando sangramento, né? o sangramento, ou ela pode vir no meio do ciclo. Né? Então aí a gente vai ter os períodos curtos, os ciclos curtos, médios e longos. Então cada mulher vai ter um ciclo, né? E aí só para vou tentar aqui. O seu material. Eu vou só tentar para que vocês visualizem, né? Então, vamos ver aqui. Um ciclo curto poderia ser aqui. A menstruação, um período seco, o início o período fértil e o período pós-fértil, né? Período fértil são o quê? Os 3, 4 dias? Na verdade, são 3 dias antes e 3 dias depois do dia ápice, que é o dia que o óvulo pode se desprender. Ele pode se desprender no dia ápice, no primeiro dia pós-ápice ou no segundo dia pós-ápice. Então, se ele se desprende no segundo dia pós-ápice, ele ainda vai ter 24 horas de sobrevivência. Então, por isso não se recomenda a relação no terceiro dia pós-ápice, porque ainda pode ter um risco de gravidez. E aí se libera as relações aqui no quarto dia pós-ápice. Que aí pode acontecer uma surpresa também. Pode ser que aconteça. Pode ser aquela abertura que a gente falou. Né? Pode ser que ela erre a observação, né? Mas se ela for bem treinada, ela não erra, não. Por isso que ela não pode ter relação no período de forte sangramento. Porque ela não vai conseguir definir se o muco está presente ou não. Né? Então, quando já vai ficando borra, aí ela consegue, quando ela for se limpar, ela vai sentindo a uva mais molhada, né? Mais lubrificada. Melhor, né? Isso, saber. ela vai saber. Opa, então aqui eu já não posso ter relação. Né? Eu já vou observando que naquele período ainda tem muco. Bom, quando é que eu sei que eu estou no dia ápice? No dia posterior. Nesse dia eu estava molhada. No dia seguinte eu fiquei seca. Então eu sei, ontem foi meu dia ápice. Hoje eu estou no primeiro dia pós-ápice. E aí eu conto 2, 3, entendeu? Não é fácil. Tem até a ciência ajudou, a tecnologia, né? Que tem um aparelhinho. Eu nunca usei. Nunca usou, mas tem gente que usa, né? E na Europa se usa bastante, assim, né? Um aparelhinho que tem uns refis, assim, né? Que a mulher utiliza com a urina, né? E ali vai ajudando, né? Pra poder ela confirmar a observação dela. E com o tempo ela nem usa mais aquilo. Assim, ela abre mão daquilo, entendeu? Mas é só um auxílio da tecnologia para... Não, realmente estou observando direito, né? Assim. E a cada observação do método Billings, né? O método Billings, né? Assim que ele trabalha, é um dos métodos naturais. Um dos métodos, né? Tem vários outros, né? Aí você precisa fazer uma anotação aqui nessa tabela. Aí você faz vários, tem bonequinho, tem marcação de pontinhos, são códigos que vão dizer, né? Se você está molhada, se você está seca, se você entrou no período fértil, se o dia que teve a relação, se a partir daquela relação há risco de ter um bebê, você anota também. Sim. Então, quando você conhece
você tem ali um mapa seu, né? E com o tempo, de tanto você fazer, depois você já não precisa. Só que o método Billings precisa sempre anotar. Se você deixar de anotar, não é mais método Billings. Você não está usando o método Billings. Sim. Porque ele precisa ser registrado, observar, quantificado ali, você tem que ver, né, o registro. Porque, como você falou, tantos métodos naturais que também são eficazes, né? Isso. E que não são métodos Billings, que não utilizam essa questão da escrita, né, da anotação. Mas que o método Billings é bem eficaz. Né? Ele é muito eficaz. Por quê? Porque aqui, começou aqui. Eu sei que eu comecei, o muco começou a aparecer. Né? É um muco gelatinoso no início. Então, aquele muco gelatinoso que apareceu, eu suspendo as relações. E antes do muco aparecer, eu vou ter aqui, eu posso estar aqui no padrão básico de infertilidade, que a gente chama. Padrão básico de infertilidade. Estou notando que eu estou seca. Aí as relações aqui estão liberadas em noites alternadas. Significa o quê? Saí do período menstrual, vi que eu estou seca, que não apareceu muco. Olha, hoje pode. Aí você tem aquela relação, mas você vai passar o dia se observando se vai aparecer o muco, porque você precisa descartar que aquele muco que você está vendo, ele não é sêmen. Sim, pois é. Entendeu? Então você precisa daquele dia todo, que vai ficar molhado, porque você teve a relação, e do dia seguinte. Para que você observe o dia todo, ao deitar, você saber qual é a tua fertilidade. À noite. Ou seja, é um negócio que exige, sobretudo da mulher, né? Isso. Uma atenção, um olhar sobre ela mesma, né? Um diálogo com o esposo. E se o esposo sabe ver, pela marcação ele acompanha ela. Você colocava no banheiro assim, colado? Não, depois eu desisti da marcação, né? Só fiz assim, uma plaquinha vermelha e uma verde. Quando a plaquinha estiver vermelha, não pode. Para homem é mais claro que o homem, né? Isso, resolveu. Tipo um semáforo, assim, né? E que garante que você não vai estar me enganando? Que isso? Que você acha que eu sou, né? Não, mas é interessante porque, assim, como aquilo que a gente falou, né? O sentido do sacrifício, entra aí também, né? Porque entra aqui também. Tem que ser observado que esse período de abstinência que você falava, né? Que você ia falando, me lembrando de Deus, assim, né? Nós que vamos buscando, assim, uma vida de oração, querendo ser amigos de Deus, essa linguagem que a gente utiliza dentro da igreja, na comunidade também, a gente procura estar todos os dias com Deus. Ou toda semana eu vou para adoração, eu vou para a missa mais de uma vez, não somente no domingo, mais de um dia na semana, né? A pessoa quer ser próxima de Deus, né? E na relação homem e mulher, no matrimônio também, assim, né? É necessário essa aproximação, esse dia onde a gente vai ali ter mais aquela, não somente o ato conjugal, mas também tempo a dois, né? Mesmo com filhos, mas dá um jeito de madrugada, a hora que os filhos dormirem, tem que ter ali um tempo a dois para conversar, para rir, para trocar carícias, né? Nem que não seja o ato conjugal. Mas ao mesmo tempo também, o período de abstinência não é também algo negativo, né? Assim, esse sentir a falta do outro, sentir a saudade do outro, do ato conjugal em si, né? E isso, de certa forma, também, essa saudade deve ser alimentada, né? Esse fortalece. Agora, não deixamos de pensar também que Deus fez tudo de forma muito perfeita. Muito ordenado. Muito ordenado. E que o perfeito seria, se estamos abertos à vida, se fizemos os votos, no dia em que o meu marido me deseja, eu desejo meu marido, eu tenho que estar disponível. Mesmo sabendo que pode ser um período pode fértil. vir um bebê. Mas se o casal tem as suas particularidades, ele tem as suas ressalvas, as suas condições, então ele vai fazer um sacrifício. Sim. Mesmo eu te desejando, mesmo eu te querendo. Tem esses pontos que a gente não vai conseguir entrar em tudo aqui, mas mulheres que correm riscos de vida quando engravidam, seríssimos, né? E que o casal pode... Enfim. Isso. E aí existe também um regramento aí da igreja, né? Uma permissão. Tem que ter esses, como é que eu posso dizer assim, essas exceções. Essas exceções. Né?